Bom dia, pessoal. Eu sou Larissa, da equipe tributária, e vou apresentar para vocês as melhorias desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então, a primeira melhoria que nós fizemos foi relacionada à DRE personalizada para que o usuário possa emitir essa DRE por participante. Hoje já existe um modelo padrão de DRE e também existe a personalizada que o usuário pode criar de acordo com a estrutura que ele achar necessário para a utilização. E aí, depois que ele criou a estrutura, ele vai poder selecionar lá na tela de impressão que ele quer emitir por participante e ir selecionando esse modelo personalizado. Então, aí na imagem são os dois filtros que ele precisa setar dessa forma. Ao ir buscar o relatório, nós vamos trazer os participantes discriminados aqui pelos valores, totalizando o valor total da conta. Essa impressão também poderá ser realizada através do formato PDF e Excel. Outra melhoria foi relacionada à contabilização do desconto financeiro na nota. Hoje, o usuário, ativando esse parâmetro que nós disponibilizamos, nesse caminho que é contábil, parâmetro do módulo contábil. Se ele colocar como sim aqui o parâmetro, quando ele emitir a nota fiscal, a contabilização do desconto vai ser feita na nota e não mais na quitação da duplicata, como era anteriormente sem esse parâmetro. Então, esse é o parâmetro, né? Aí aqui é a tela do contrato de fornecimento, que ele vai poder configurar o desconto financeiro dele. Tendo a configuração aí, ele vai imprimir a nota. E aí a contabilização do crédito no desconto financeiro, de acordo com, fazendo, no caso, ele olha também o segundo parâmetro que tem lá no contrato de fornecimento, que é o valor total da nota menos os impostos recuperáveis, e aí ele aplica o desconto. Nesse caso, ele vai contabilizar o desconto no valor que ele calculou. Aí na duplicata vai ser gerado também o valor do desconto, só que na contabilização, esse desconto vai ser levado em consideração, ou seja, ele vai ser diminuído, só que não vai ser contabilizado novamente na quitação da duplicata. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial, operações e logística. A primeira melhoria a ser demonstrada é a busca por emissão nos acordos de produto. Então agora no BlueSoft RP vai ser possível buscar por data de emissão os acordos de produtos que foram criados no RP. Então, quando for informado a data de emissão, vai ser possível buscar sem informar o fornecedor. Assim a pessoa vai poder saber, o usuário vai poder saber quais foram os acordos de produto dependente do fornecedor que foram emitidos durante um período. E esse período é limitado a 31 dias. Outra melhoria que nós criamos é uma alteração que nós realizamos na estatística de incremento da sugestão do pedido de compra. Então, nós incluímos recentemente, já foi demonstrado em reviews anteriores, esse segundo período que nós informamos quando é criado um pedido de compra. Nós alteramos a descrição desse período e alteramos também a forma como ele é calculado, como ele é usado no cálculo da sugestão de compra. Então, o campo foi alterado para estatística para incremento da sugestão. Então, quando ele for informado, no pedido de compra ele vai ser usado. Nós alteramos também aqui no topo, tá, período para incremento da sugestão, e no title, no que abre quando você passa o mouse sobre a cobertura do produto, também alteramos para venda média de incremento. Então, como vai funcionar o cálculo quando for usado esse segundo período? O sistema ele vai calcular a sugestão, como geralmente ele calcula baseado na estatística do período 1, só que, além disso, ele vai fazer um incremento. E esse incremento vai ser a quantidade de dias do período 2 multiplicado pela venda média desse período 2. Então, nesse cálculo de exemplo que nós estamos mostrando na tela, a sugestão daria 119, mas com um incremento, né, de 3 dias, e a venda média de 9,667, a sugestão foi para 148. Bem, outra melhoria que nós realizamos também é na impressão do pedido de compra, onde agora o local de entrega demonstra o endereço do local de entrega. Antes demonstrava apenas a descrição da loja ou do local de entrega que foi selecionado. Nesse caso aqui nós estamos vendo
a impressão do pedido simplificado, onde nós vemos ali embaixo que o local de entrega demonstra um endereço onde vai ser o local, e nós demonstramos também, se for uma loja, demonstramos também o número da loja, ok? Se não for uma loja, for um operador logístico, nós demonstramos apenas o endereço. Aqui é a impressão completa, então lá embaixo nós podemos ver que houve também a impressão do local de entrega com o endereço. Outra melhoria que nós realizamos é o status de aprovação para acordo de baixa de custo. Então, agora vai ser possível incluir os acordos de baixa de custo para serem aprovados primeiramente. Criamos para isso uma permissão nova, né? Então a permissão antiga ela foi renomeada e nós agora temos duas permissões, uma para aprovar e outra para incluir para aprovação. Então, quando um acordo de baixa de custo for incluído para aprovação, os custos das mercadorias selecionadas não serão baixados ainda. Somente no ato da aprovação é que os custos serão baixados. Ok? Então, demonstrando como vai funcionar. Então, aqui nós temos a inclusão do acordo. E logo abaixo ali nós temos dois botões, um para incluir e aprovar o acordo e outro para incluir para aprovação. Isso vai depender da permissão que o usuário vai ter. Então, se ele tiver a permissão para aprovar, então vai aparecer os dois botões, ele vai poder aprovar diretamente o acordo aqui e já baixar o custo como é hoje. Mas caso ele tenha a permissão para incluir para aprovação, então esse botão vai estar disponível. Se ele só tiver essa permissão somente, esse botão estará disponível para incluir a aprovação. E ao incluir a aprovação, o acordo vai o status de aguardando a aprovação. Nesse momento não foi gerado ainda duplicata e nesse momento ainda não foi baixado o custo da mercadoria. Ok? Clicando na bandeira, nós temos as opções de reprovar e aprovar. O usuário ele pode reprovar, vai poder colocar uma justificativa da reprovação e ao confirmar o acordo ficará com o status de reprovado. Ele também poderá aprovar. Então, aqui nesse exemplo nós estamos aprovando e ao confirmar é que de fato vai ser baixado o custo da mercadoria. Essa janelinha que nós abrimos aqui para poder alterar o status, nós demonstramos agora o produto que foi escolhido lá na criação do acordo baixa custo com o seu estoque atual atualizado. Então, nós temos aí o estoque atual e o novo custo. Então, se por acaso entre a inclusão do acordo e a sua aprovação, o estoque for alterado, então aqui ele vai ter uma visualização de como ficará o custo nessa situação atual. Ok? Caso o valor do acordo seja superior, um valor tal que não seja possível baixar o custo, ou seja, se a gente for zerar o custo da mercadoria, por exemplo, ele não vai poder aprovar esse acordo. Somente se tiver estoque suficiente para baixa de custo é que ele vai ser aprovado, ok? Então, uma vez aprovado, não será possível voltar ao status de reprovado e aguardando aprovação. Então, definitivamente ele fica aprovado. Outra melhoria realizada foi a impressora padrão no recebimento de carga mobile. Então, agora no BlueSoft RP, no processo de impressão de capa de pallet no recebimento de carga, quando selecionada uma impressora pela primeira vez para envio da impressão da capa de pallet, ao sair de uma carga e adentrar em outra, a última impressora selecionada é utilizada como preferência para a impressão. Então o sistema ele vai guardar qual é a impressora que foi selecionada a primeira vez e sempre será demonstrada ela como padrão. E é isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Ana Sheila, vou apresentar as melhorias realizadas pela equipe do financeiro nesses últimos 15 dias. A primeira melhoria que realizamos foi a antecipação de título do contas a pagar, que agora permitiremos cadastrar no cadastro do fornecedor o percentual de desconto para antecipação, juntamente com o parâmetro que existe hoje em configurações do módulo financeiro, taxa fixa e a ativação da antecipação. Então, criamos o parâmetro que vai ser permitido cadastrar por fornecedor a taxa de antecipação.
Essa taxa de antecipação cadastrada no fornecedor, ela vai ser validada com o valor da taxa fixa cadastrada no parâmetro financeiro. Ela vai ter que ser limitada até o valor cadastrado no parâmetro financeiro. Na tela do portal do fornecedor, nós incluímos a consulta por favorecido e a coluna percentual de taxa de antecipação. Essa coluna ela vai poder ser editada. O percentual dela pode ser editado sempre para maior, limitando o limite cadastrado no fornecedor e na taxa fixa. Após a solicitação da antecipação pelo representante, o cliente BlueSoft poderá consultar as solicitações através do relatório de arquivos de antecipação. Nesse relatório também incluímos a coluna percentual de taxa de antecipação e ele vai seguir com o processo, aprovando a antecipação ou reprovando. Caso ele seja aprovado, ele vai seguir com o pagamento para o fornecedor da antecipação e vai reter a taxa de antecipação da duplicata. Outra melhoria que realizamos foi o vínculo do orçamento no contrato financeiro de despesa. Caso o usuário queira vincular o orçamento, ele irá habilitar o flag vincular o orçamento. Após a seleção das filiais que serão vinculadas ao contrato financeiro, o sistema irá habilitar a seleção dos orçamentos vinculado a cada filial que ele selecionou. Então ele vai poder vincular esse orçamento. No vínculo do orçamento, o valor vinculado ele vai ser comprometido e na inclusão da despesa, esse valor ele vai ser realizado. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é na tela de precificação, será exibida agora quando o usuário informar que quer visualizar as pesquisas de concorrentes. Então tem um checkbox nos filtros iniciais lá. Então, se ao ticar aquela opção e buscar um produto, ou dependendo do filtro que ele colocar, serão exibidos os produtos e ao clicar em cada produto, na parte inferior serão exibidos as pesquisas, a última pesquisa dos últimos 90 dias desse produto. Então tem um exemplo aqui, que nesse caso esse leite condensado, tem uma pesquisa. Então essa é a pesquisa que será exibida embaixo. Se o produto, caso ele entre em um outro produto que não tenha pesquisa, essa lista será vazia, não será mostrada nada. Então nesse exemplo, ele faz a mesma verificação que hoje está aí na tela de relatório de pesquisas de concorrentes. Então o verdinho é o mais barato, o vermelho é mais caro e o azul que é o mesmo preço da loja. Então essas informações que estão na parte inferior é a mesma informação que temos nessa tela de relatórios. Então essa é a mesma informação que está exibida na tela de precificação. Então esse é o relatório de pesquisa de concorrentes que nós mostramos na tela lá, para ajudar o usuário a precificar a loja com base na pesquisa de concorrentes que ele faz semanalmente ou mensalmente, depende de cada cliente. Incluímos uma informação dentro do cadastro de produto, na aba de PDV, que é a variação de peso para checkout, self-checkout. Então, é uma informação que hoje, para esses PDVs funcionarem, precisa dessa variação, porque alguns produtos têm uma variação de peso. Então, dependendo do produto que você coloca na sacola, pode ser que ele esteja para mais ou para menos. Então, essa variação é para meio que assim, não ficar fixo o valor do peso líquido do produto. Então, o peso líquido do produto também é enviado para essa frente de caixa, com mais essa variação. Então, se a gente pegar, por exemplo, um produto de, sei lá, uma latinha de cerveja que tem 350 ml, então pode dar uma variação entre, nesse caso, 0,2% de peso para cima ou para baixo. Então, assim, ele vai aceitar esse produto dependendo dessa variação. Para quem não sabe o que é um self-checkout, é isso daqui, ó. São aqueles PDVs que o próprio cliente passa suas compras e ele mesmo paga. Então, quando vai colocando os produtos na sacolinha aqui, tem uma balança ali que ele vai pesando. Você coloca um produto, ele já sabe o peso daquele produto, porque eu tenho um cadastro do peso líquido do produto. Aí aquela variação ele vai verificar se está fora do peso líquido do produto ou não. Então essa variação é para isso. Tem produtos que o pessoal vai deixar zero, então assim, o peso do produto tem que ser aquele exato. Se tiver diferença, o self-checkout avisa, aí vem o supervisor e verifica o que o cliente está colocando na sacola, se está de acordo com o que ele está comprando ou não.
Isso funciona hoje no self-checkout. Então, tem clientes nossos usando, tem clientes que estão comprando esse self-checkout para começar a utilizar nas lojas novas e praticamente deve ser uma nova tendência aí das novas redes. É isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é André Coelho e eu vou apresentar as melhorias do módulo de Business Intelligence dos últimos 15 dias. Nós criamos um novo dashboard de escrita fiscal. Nele, a gente pode analisar todas as informações sumarizadas e detalhadas dos itens da escrita fiscal, como os impostos, ICMS, PIS, COFINS e etc. Então, inicialmente a gente pode setar os parâmetros de entrada, que é período inicial, período final, as datas de referência, no caso aqui da data de entrada, e um filtro de cancelado ou não. Então a gente pode listar tudo, ou só as escritas canceladas, ou escritas que não foram canceladas. Então, inicialmente a gente tem a visualização por regional, o valor contábil por regional, o valor contábil por loja e o valor contábil por escrituração. Nós temos também o valor contábil por status de escrita, do maior para o menor, então os maiores estão na esquerda, que no caso aqui é apurado, aprovado, não conferido e reprovado, nessa ordem. E nós temos todas as métricas da escrita fiscal sumarizadas nesse último agrupamento. É importante destacar que, caso a gente queira analisar uma métrica, a gente pode selecionar naquela combo métrica e clicar no botão exibir detalhe. Quando a gente faz isso, a gente passa para o segundo painel desse dashboard, que é o painel de detalhe. Usando os mesmos filtros de entrada, a gente pode detalhar aquela métrica. Então, aqui no caso, foi selecionado o ICMS para ser analisado. Então, no segundo painel, a gente pode analisar por data, por CFOP, a métrica escolhida, né? E por participante, por departamento e por seção, por documento fiscal e por item do documento fiscal, e por subgrupo. É importante também destacar que cada visão dessa pode ser filtrada nos níveis, né? Então, de grupo a gente pode ir para subgrupo, que pode ir para os itens da escrita e assim por diante. No último painel, nós temos todas essas métricas agrupadas para serem analisadas juntas. Então aqui, por exemplo, cada círculo representa a métrica nos seus dias de apuração. Então, por exemplo, selecionando o total, o valor contábil, a gente tem o maior círculo representa o dia que teve mais apuração daquele valor contábil. E também a gente pode ver isso no ciclo evolutivo, né? A gente pode ver a evolução desses valores e, no caso aqui, eu selecionei o mesmo dia do valor contábil acima. É isso, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Bárbara e vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias dos últimos 15 dias do módulo de e-commerce. Então, nesses últimos 15 dias, nós desenvolvemos uma variável a mais para ser colocada na etiqueta de picking, que foi a variável de ordem de serviço. Então agora, quando for cadastrar uma etiqueta de picking, você consegue colocar a opção da variável para ser impressa de ordem de serviço, como podem ver na imagem. E é isso, pessoal. Obrigada.